Já parou para pensar em toda a tecnologia que está em volta da gente? Celular, computador, tudo isso funciona com base num princípio que, olha, parece mágica. Só que não é. É pura ciência. A ciência de controlar a matéria no nível que a gente nem enxerga. E hoje a gente vai desvendar o segredo por trás de tudo isso. Vamos mergulhar no coração dos materiais que movem o nosso mundo digital. Para começar essa nossa jornada, vamos olhar para uma coisa que já virou parte da paisagem: um painel solar. Por fora, parece simples, né? Mas o que acontece lá dentro para transformar a luz em energia, é aí que a verdadeira genialidade se esconde. E essa é a grande questão, não é mesmo? Como é que um painel de vidro e metal consegue fazer isso? Transformar a luz do sol assim direto na eletricidade que a gente usa? A resposta não está na superfície, não. Para achar, a gente precisa ir muito, mas muito mais fundo, a nível atômico. Então, para entender essa transformação, a gente precisa fazer uma viagem para dentro do material, até chegar nos seus componentes mais básicos, os átomos. É aqui que a mágica acontece de verdade. A gente está falando de uma escala minúscula que é até difícil de imaginar, mas é o alicerce de toda a eletrônica moderna. E pronto, chegamos. Nível atômico. Pensa nisso aqui como um sistema solar em miniatura, sabe? No centro tem um núcleo, e girando em volta dele, os elétrons. E guarda bem essa palavra, elétrons, porque eles são os verdadeiros protagonistas da nossa história. Exatamente. Eletricidade, na sua forma mais pura, nada mais é do que o movimento organizado desses elétrons. Se a gente conseguir fazer eles se moverem em conjunto, como se fosse um rio, a gente cria uma corrente elétrica. A grande pergunta é, como fazer isso? E a resposta está num conceito-chave: as bandas de energia. Sei que o nome pode parecer um pouco técnico, mas a ideia por trás é bem mais simples do que parece. A gente vai ver. Imagina o seguinte, dentro de um material, os elétrons não estão todos soltos de qualquer jeito. Eles se organizam em níveis de energia, ou bandas. Para facilitar, vamos pensar nesses níveis como se fossem os andares de um prédio. E nesse prédio, tem 2 andares que são super importantes. A gente tem a banda de valência, que seria o andar de casa, onde os elétrons ficam lá de boa, ligados ao seu átomo, e tem a banda de condução, que é tipo o andar do trabalho. É para lá que eles precisam ir para poderem se mover livremente e gerar eletricidade. Então, o ponto principal é esse. Em casa, na banda de valência, o elétron está preso. Para gerar eletricidade, ele precisa subir para o trabalho, a banda de condução. O problema é que não tem escada, nem elevador. Esse espaço vazio entre os andares é o que a gente chama de gap de energia. É como se a escada tivesse quebrada. Para passar de um andar para o outro, o elétron precisa de um empurrão, de energia suficiente para dar um grande salto. E o tamanho desse salto muda tudo. É exatamente o tamanho desse gap de energia que define como um material vai se comportar eletricamente. Na verdade, é isso que divide os materiais em 3 grandes grupos. Primeiro, os condutores. Pensa no cobre de um fio. Neles nem existe gap. A casa e o trabalho estão praticamente no mesmo lugar. Os elétrons passam de um para o outro sem fazer força nenhuma. É por isso que o metal conduz a eletricidade tão bem, né? Agora, do outro lado, tem os isolantes, tipo a borracha. Aqui o gap é gigante. A distância entre os andares é enorme. Um elétron precisaria de muita, mas muita energia para dar esse salto, o que quase nunca acontece. Por isso que eles bloqueiam a eletricidade. E aí, chegamos na estrela do nosso show, o semicondutor. Nele, o gap de energia existe, mas é pequeno. O salto é difícil, mas não é impossível. E essa é a grande sacada, esse é o superpoder dele. A gente consegue controlar se ele vai conduzir eletricidade ou não. Então, resumindo a ópera, condutor é uma porta sempre aberta para os elétrons. Isolante é uma parede de concreto. E o semicondutor? O semicondutor é a porta com fechadura. Ele pode funcionar como isolante ou como condutor. Tudo depende se a gente dá a chave para os elétrons, aquele empurrãozinho de energia que eles precisam para saltar o gap. Agora que a gente já entendeu essa história do salto do elétron, finalmente podemos voltar para a nossa pergunta lá do começo. E com esse conhecimento, o painel solar já não parece mais tão misterioso. Pois é, agora a gente tem todas as peças do quebra-cabeça. A gente já sabe que o material do painel solar é um semicondutor, normalmente o silício. Então, o que será que acontece quando a luz do sol bate nele? O processo é de uma elegância incrível. A energia que vem da luz do sol é o impulso exato que os elétrons no silício precisam para saltar aquele pequeno gap, saindo da banda de valência e chegando na banda de condução.
Uma vez que eles estão lá em cima, livres, eles começam a se mover. E esse fluxo de elétrons, bom, isso por definição é eletricidade. A luz virou energia que a gente pode usar. Simples assim. E aqui está o quadro completo. A gente partiu da estrutura de um único átomo de silício para entender como funciona o salto do elétron. É esse fenômeno minúsculo acontecendo bilhões e bilhões de vezes ao mesmo tempo que está por trás de tudo. E claro, isso vai muito além dos painéis solares. Esse controle preciso do salto do elétron é a base do transistor, que é basicamente um interruptor minúsculo, o tijolinho que constrói toda a eletrônica moderna. Cada chip no seu celular, no seu computador, é um universo com bilhões desses interruptores, todos controlando esses pequenos saltos de elétrons. E essa é a grande lição de hoje. A revolução digital não foi feita com engrenagens ou alavancas, mas sim com o nosso domínio sobre o comportamento de partículas subatômicas dentro de um material muito especial. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? O silício nos trouxe até aqui e construiu o mundo como a gente conhece, mas os cientistas já estão de olho em novos materiais como grafeno para a próxima geração da eletrônica. O que será que eles vão permitir a gente construir? Essa jornada no mundo dos materiais, olha, ela está longe de terminar.